Vamos lá, deixando a nossa música aqui, deixa eu só trazer algumas informações iniciais que nós... Cleison, seja bem-vindo também, Natália, né, que nós sempre damos aqui umas informações iniciais. Primeira é que toda segunda-feira nós temos às 20 horas a nossa aula de Direito Penal. Né? Então, segunda-feira próxima nós teremos também a aula. Eu tratarei de alguns crimes em espécie na próxima segunda-feira. Lembrá-los que logo após essa live nós faremos o sorteio, delegado Alexander, de 2 livros. Teremos um sorteio de 2 livros aqui. Nós temos 513 comentários aqui já, então foi bem aceito aqui a nossa, maravilha, hein? A nossa proposta do livro, foi bem aceita. Maravilha, maravilha. Isso mesmo. Isaías, Samira, sejam bem-vindos também. E a semana que vem, também, dia 27, na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos uma outra live com o psicólogo e professor Clayton Zanella. Clayton Zanella também tem um conhecimento enorme na área da psicologia, falará então sobre essas relações familiares nesta época de pandemia, que tem tido uma peculiaridade em decorrência do convívio, né? Esse convívio que se torna maior, mais intenso. Então, nós vamos discutir esses fatores que são preponderantes e importantes para a sociedade. Vovó Zélia entrou aí, está aqui a minha xícara, muito obrigado, sempre me mandando um cafezinho também, não é? Então vamos lá, Sol, seja bem-vinda, Sol, boa noite, sempre está presente. Então vamos dar início, porque essa nossa conversa, tenho certeza, será de grande valia a todos nós, um tema muito importante, sobretudo a quem está diariamente trabalhando com o direito penal, seja na advocacia, seja na universidade, seja na delegacia, enfim, o direito penal é fascinante e nos traz sempre algumas matérias que são assim muito boas, que nos fazem refletir. Antes de iniciar, meu amigo, o delegado Alexander Meurer, quero já de antemão dizer que admiro muito, te admiro muito pela postura que você tem. Fizemos academia no mesmo período, não na mesma turma, mas no mesmo período. És uma pessoa muito acessível, muito educada e tem uma conversa muito prazerosa, além de deter muito conhecimento. Essa é a impressão que eu sempre tive de ti. Tá? Então, deixe-me apresentá-lo, primeiramente. Então, o delegado Alexander Meurer é bacharel em Direito lá pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Uninter, foi agente de polícia aqui em Santa Catarina, como eu também fui, foi delegado de polícia no estado do Paraná, e hoje, e atualmente, é delegado de polícia aqui no estado de Santa Catarina. O tema que o nosso amigo e delegado desenvolverá é o porte de arma branca, fazendo uma análise crítica aplicada à atividade policial. Meu grande amigo, delegado, como já disse, eu assim, tenho uma grande admiração por você, pela sua personalidade, pelo seu jeito de ser. Seja muito bem-vindo. Olha, fico até emocionado e orgulhoso, um profissional do seu quilate, passar essas palavras para mim. Eu só tenho a agradecer. A recíproca é verdadeira, doutor. Tenha a plena ciência e que a recíproca é verdadeira também. Admiro o senhor muito como profissional. Galgamos a mesma carreira como de agentes para delegados. Não vou, muitas pessoas entendem isso, a gente subiu na carreira, na verdade a gente trocou de carreira, porque a carreira de agente policial também é muito importante, uma carreira ótima para se desenvolver, só que tem outro foco. Nós somos mais vinculados à parte jurídica, galgamos o cargo de delegado de polícia, que muitos, isso ainda é uma briga, graças a estudiosos como o senhor, a gente vem conquistando avanços na área da jurídica, porque não somos somente carreira policial, não somos somente carreira administrativa, policial, somos também, por mais que existam vozes que tentem ecoar de forma diferente, nós somos sim carreira jurídica, nós tratamos com direitos fundamentais. Então aqui quero externar e reforçar, a admiração é mútua, doutor.
mútua mesmo, o senhor tem a plena... E eu tenho orgulho de ter um colega como o senhor que repassa esse conhecimento e nas salas de aula, com certeza repassa toda essa ciência que nós aplicamos, uma ciência policial, jurídica, aplicamos no dia a dia e que é tão necessária para o Estado Democrático de Direito. Então, vou complementar minha apresentação. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Eu sou formado em Direito na Universidade do Sudoeste do Paraná. É uma das minhas conquistas, porque eu sempre venho de uma família também humilde, então eu sempre tive que correr muito atrás para chegar aonde eu estou e galgar esses cargos desde a minha faculdade, o meu primeiro concurso. Eu, antes de ser agente de polícia civil, eu fui analista do Centro de Educação de Jovens e Adultos, então no SEJA, trabalhava até hoje eu tenho muitos amigos aqui na cidade que daquela época, isso já são 14, 15 anos que eu fiz, e hoje em dia a gente consegue até informações e trabalhar em conjunto com a sociedade por conta dessa história. Então, antes de ser agente de polícia civil, também fui técnico em educação, depois se tornou um cargo de analista em educação. Aí, em seguida, consegui o concurso do delegado de polícia do Estado do Paraná, trabalhei por 2 anos, metade de 2014 até junho de 2016, onde nós praticamente fizemos ao mesmo tempo a academia, e agora já estamos aí há 4 anos praticamente, 4 anos e 2 meses atuando em Santa Catarina de volta. Não sei se eu já posso entrar no tema, o que o senhor me diz? Sim, gostaria já então que você adentrasse, porque nós estamos aqui, eu tenho vários seguidores, alunos, inclusive, agradeço, inclusive, as suas palavras também, fico lisonjeado com as suas palavras. Eu só gostaria de pontuar que a base dessa nossa conversa é o seu artigo que foi publicado lá no site Empório do Direito, né? Certo. Onde vi que não só um artigo, tem outros artigos seus lá também. Eu também publico lá, eventualmente, no Empório do Direito, e isso é sempre bom, nós demonstrarmos que a carreira jurídica, que eu também assim entendo, nos é sim cabida, não é? E nós temos feito por merecer e trabalhado juridicamente. Então, eu quero devolver-lhe a palavra para que o senhor inicie a sua explanação sobre o porte de arma branca, essa análise aplicada, então, à atividade policial. Fique à vontade. Então, maravilha. Vamos partir do início, então. Esse é um artigo que eu já há algum tempo... Eu busco, muitas vezes, escrever um pouco mais aprofundado algumas situações que me acontecem no dia a dia como delegado de polícia. E esse é um dos temas que eu acho que reflete muito na sociedade, porque é um tema sensível às condutas da população, principalmente também afeta a nossa atividade, seja a polícia civil, seja a polícia militar. Então, o que acontece? Essa conduta é tipificada como uma contravenção penal, certo? Uma contravenção penal ali do artigo 19, que é portar arma branca fora de casa ou de suas dependências sem licença da autoridade. Previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688, que é a Lei das Contravenções Penais, conhecida como LCP. Bom, o que acontece? Nós, desde o ponto inicial, o que é a arma? Então, toda a análise jurídica é feita a partir de uma interpretação de uma palavra. O que é considerado arma? Quem faz uma leitura seca do dispositivo, ele entende que arma pode ser qualquer coisa. Só que nós temos que, a época que essa norma foi redigida, 1941, não existiam outros dispositivos normativos que lidavam com armas de fogo. Então, se nós partirmos de uma análise, de uma interpretação sistemática, nós temos que nos ater ao parágrafo 2º do artigo 19, que ele fala de arma ou munição. Eu desconheço que exista uma arma branca que tenha munição, certo? Então, numa interpretação sistemática, eu já ataco o argumento de que portar arma branca em via pública
situação sem licença da autoridade já não pode ser tratado como, aliás, portar arma já não pode ser tratado como arma branca de pronto, porque o conceito era para armas de fogo e não armas em geral, certo? Isso por uma interpretação que a gente, conjugando ali o seu parágrafo segundo com o caput, porque isso é muito importante na interpretação normativa, nós não podemos pegar e simplesmente destacar uma parte da lei e esquecer que existem a posição topográfica dela dentro do diploma legislativo que a criou, ou o que é que vem logo depois, se alguma outra norma que a complementa ou esclareça, e está logo depois na minha singela concepção, eu entendo que logo depois da arma ele já fala arma, munição, o que já descartaria de pronto essa figura, consideraria de pronto atípica. Atípica por não existir mesmo um normativo que diga que arma se amplie para arma branca, porque tem que ser interpretado conforme o seu parágrafo 2º, certo? E contextualizando de forma histórica, então nós tínhamos o artigo 41 sendo aplicado para armas de fogo. Nós não tínhamos diplomas legislativos que tratassem das armas de fogo, então era o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Passado o tempo, com o advento da Lei 9.487, o seu artigo 10, revogou tacitamente o artigo 19. Posterior a isso, a 10.826, que é o nosso Estatuto de Desarmamento, em vigor, tratou de forma total o tema. Então, hoje em dia, nós não temos mais o artigo 19 lidando com armas de fogo, porque nós temos o Estatuto do Desarmamento, a 10.826 de 2003, que lida completamente com o assunto. Resta, dessa forma, para não dizer que o artigo 19 se tornou letra morta, com essas inovações legislativas, foi-se ampliando o conceito de arma do caput, esquecendo-se do seu parágrafo 2º, fazendo uma interpretação isolada, isso é a posição do dominante em tribunal superior, e chegou-se à conduta de portar arma branca. Mas o que é arma branca? Certo? A arma branca ela pode ser própria, pode ser imprópria. O que é uma arma branca própria? Vamos tratar o tema completo aqui. Uma branca própria é que ela é feita exatamente para agressão como uma arma com capacidade vulnerante para tal. Temos aí, por exemplo, uma espada. Especificamente é feita para atacar, produzir ferimentos. E impróprio nós temos facões, facas de cozinha, até mesmo taco de beisebol. Numa interpretação que é dada, até um taco de beisebol no veículo pode ser interpretado como uma arma branca imprópria, certo? E essa julgados aí do STJ reiteradamente entendem pela tipificação dessas condutas no artigo 19 como arma, uma interpretação extensiva, ampliando o conceito, esquecendo o seu parágrafo 2º e partindo para a ideia que é típica essa conduta, não se havendo que falar em ofensa ao princípio da intervenção mínima ou legalidade. Tratando do artigo, então, aceitemos, até para não cessar a argumentação simplesmente na parte da arma, eu adentrei a ideia que, aceitando-se que arma se enquadra no conceito de arma branca própria e imprópria, nós temos a segunda parte, a parte final dela, que também é ignorada, sem licença da autoridade. Olha, para nós entendermos alguns princípios basilares do direito penal têm que ser tratados para a gente chegar a entender o que significa e qual é a amplitude do sem licença da autoridade aqui. Bom, nós temos a nossa Constituição Federal, que é de onde toda interpretação tem que partir, principalmente no nosso artigo 5º, porque nós tratamos com direitos fundamentais, então a partir do artigo 5º nós temos ali o princípio da legalidade. Diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Também temos o princípio da reserva legal, e esse é mais específico ainda. Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia a combinação legal. Por esses princípios, só uma lei em sentido formal e estrito é que pode criar um delito, o preceito primário, e combinar a pena, que é o preceito secundário. E o Código Penal replica isso no artigo 1º, mesma situação. Tá? Mas o que é a legalidade e o que é a reserva legal e a anterioridade também? Eles são garantias, certo? É isso que nós temos que entender. Aplicador do direito aplica garantias. Então,
são garantias que tem o cidadão, e nós somos, nós todos cidadãos, como parte fraca dessa relação jurídica, nós temos que ter ferramentas de garantia. E aí, esses princípios são nossas garantias frente ao Estado. E qual garantia? De que nenhuma conduta ela vai ser considerada como criminosa sem que exista antes, previamente, uma norma jurídica feita, uma norma em sentido estrito, feita por representantes do povo, eleitos para tal, e que prevê aquela conduta como ilícita. Então, são essas garantias que são atacadas a partir do momento que nós interpretamos com ausência de elementos. Mas vamos adentrar mais aqui. O que acontece? Nós temos algumas normas. Essas normas elas não têm o seu complemento de pronto. Elas precisam ser interpretadas em conjunto com outras diretrizes normativas. Então, as normas como essa do artigo 19, ela traz um preceito mais amplo e há necessidade de um complemento por outro instrumento legislativo. São as chamadas leis penais ou normas penais em branco. Né? Eu gosto bastante de um conceito do alemão Franz von Liszt, não sei nem se é assim que fala em alemão, mas ele diz que lei penal em branco é como um corpo errante em busca da alma. Elas não podem ser aplicadas de pronto, porque elas trazem um preceito amplo, mas que o complemento dela tem que ser feito de outra forma. Outro instrumento, que pode ser até a própria lei, ou pode ser um decreto, uma outra normatização. Não vamos entrar aqui no mérito da complementação da norma penal em branco. Tá? E há uma série de discussões se essa norma penal em branco fere ou não fere a legalidade. Nutt diz que não tem problema nenhum, porque ela esse complemento já é citado pela própria norma que virá e tem que vir por uma forma extra-penal, que já está determinado e conhecido também, então prevalece que não há ofensa nenhum, a norma penal em branco não ofende a legalidade, certo? Então, o que a minha compreensão? O artigo 19 da Lei de Contravenções Penais é uma norma penal em branco. Então, para além do conceito de arma, que a gente na minha concepção já está errado, porque não tem como, era feito para arma de fogo. Hoje em dia não há mais como aplicar o 19, porque nós temos aí o Estatuto do Armamento lidando com o tema. Para não ser letra morta, tentam ampliando, esquecendo o parágrafo 2º, mas também esquecem que ela é uma norma penal em branco. Certo? E para ser norma penal, por ser essa norma penal em branco, ela precisa ser complementada pelo Estado. Sem esse complemento normativo, tenho para mim que o tipo penal está incompleto, e se esse tipo penal está incompleto, nós não podemos aplicar ele ao mundo concreto. Não tem como nós aplicarmos uma norma penal em branco que não tenha o seu complemento advindo de um outro instrumento normativo. Se nós não temos esse instrumento normativo complementando, não dá para aplicar. Então, são dois fatores que, ao meu ver, já impedem a criminalização, a criminalização em sentido amplo, né, por se trata de uma contravenção penal, do porte de arma branca, certo? Nós tínhamos, mas há quem alegue que, por exemplo, para o estado de São Paulo, nós tínhamos um decreto que regulava o tema, o decreto 6911 de 1935. O artigo 5º, parágrafo 1º, inciso F, ele trazia a seguinte complementação. São proibidas as seguintes armas e acessórios. Armas brancas destinadas usualmente à ação ofensiva, como um punhal, facas cuja lâmina tenha mais de 10 centímetros de comprimento e navalhas de qualquer dimensão. Então, há quem defenda que para São Paulo esse argumento é vazio, porque temos o conceito de arma, esquecendo de novo, eu continuo batendo, esquecendo o parágrafo 2º e interpretando o seu caput. Temos que é uma norma penal em branco, sim, mas para São Paulo nós temos um complemento normativo advindo de um decreto que traz, dizendo o que é. Mas e por que, aqui trabalhando um pouco mais esse tema, por que é importante a gente ter esse complemento normativo? Se nós não temos, se a lei exige para que se configure a infração penal que uma autoridade dê licença
para a pessoa portar. A partir do momento que eu não tenho nenhuma norma regulamentando quem é que vai dar essa licença, como é que ele vai dar essa licença, isso acaba caindo num vasto campo, ao meu ver, muito nebuloso, cinza. Nós não sabemos o que é uma arma branca, uma definição concreta, a não ser que só temos a parte jurisprudencial. Nós não sabemos quem é que é a autoridade que tem que emitir essa norma, e nós não sabemos quais são os requisitos, por exemplo, para uma arma de fogo. Nós temos idade mínima, nós temos todo aquele histórico criminal que tem que ser feito, nós não temos nada para arma branca. Mas continuando, quanto a esse decreto paulista, ao meu ver, não tem como ser aplicado, nem mesmo para São Paulo, porque ele fere o princípio da igualdade. Como assim? Veja-se bem, na minha concepção, só a União ela pode tratar de matéria penal, seja mesmo matéria penal complementar ali, pelo menos ela teria que dar diretrizes gerais para as outras normas complementares. Não pode um Estado, de seu turno, simplesmente eleger o que ele vai entender como norma complementar, sendo que a União não deu qualquer diretriz mínima. Mas por que isso? Porque olha que absurdo. Em São Paulo, eu vou responder se eu estiver andando com um canivete no bolso. Em Santa Catarina, não. Então, dependendo do lugar que eu estou, eu sou criminoso ou não. Nos Estados Unidos, nós temos uma liberdade legislativa muito maior. Os estados podem legislar e criminalizar condutas. É uma confederação. Porque é diferente a forma até como o Estado foi criado, né? Isso. A gente foi rachado, lá eles se uniram, né? Então, é uma forma diferente de como o Estado de formação do próprio Estado. Então, aqui, nós não temos essa autonomia dos Estados para um Estado definir o que é, outro Estado não definir. Então, eu também entendo que, nesse ponto, sem a união de diretrizes mínimas para os Estados complementares, isso acontece muito em direito ambiental. Nos Estados, cada Estado tem pontua diferente do direito ambiental, mas ele é sempre balizado com uma norma genérica complementar da União. Que é concorrente, né, doutor? Atividade, aí outra situação. Isso mesmo. A competência legislativa é concorrente naquele caso, e nesse é privativa da União. Então, como nós teríamos uma violação à taxatividade, o próprio 22 lá da Constituição nos informa que se é uma matéria privativa, ela pode ser delegada por lei complementar, mas assim não foi, né? Desculpe interrompê-lo, só que muito importante e muito bem pontuado isso. Temos que separar joio de trigo nessa argumentação, até para não haver a confusão, para o argumento ser utilizado, mas se você pode aqui, você não, por que não pode ali, tem diferença e é por isso que não pode. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio, por assim dizer, certo? Muito obrigado pela pontuação. Então, se nós não podemos criar discriminação entre as pessoas do nosso povo, nós não podemos ter ao alvedrio, sem nenhuma baliza que permita essa situação, um cidadão paulista ser criminalizado, um catarinense, um gaúcho não ser criminalizado. Então, até que a União não dite diretrizes mínimas nesse ponto ali, eu entendo que não é cabível mesmo essa aplicação do decreto paulista ao caso concreto. Então, essa lacuna legislativa, ela impede, ela não permite a imputação desse porte de arma branca por ser violado o princípio da legalidade, a reserva legal e também a anterioridade. Para mim é bem tranquilo com isso aí. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da Semana Farroupilha. Se nós entendermos criminalizada essa conduta e se nós entendermos também que nós não precisamos desse complemento normativo do que é, então a gente vai parar na Semana Farroupilha, que, para quem não conhece, é um tradicional evento gaúcho que acontece todos os anos no Rio Grande do Sul. E os gaúchos se vestem com a sua pilcha. Alguns das indumentárias da pilcha, dependendo se ele está de cavalo, ele vai levar ali o seu laço, vai levar ali a sua... Enfim, leva o seu laço aí, e também outra parte da pilcha é uma faca. E essas facas, elas são produzidas com um monte de tipo de material, aço, até tem algumas facas que são importadas, até com osso de animal é feito aquilo ali, porque ela realmente é um adorno da tradicional
Semana Farroupilha, e eles vão lá é uma arrumados. indumentária, né, Weber? É uma indumentária que faz parte da cultura. A guaiaca, o chapéu, o laço, a Faz tudo bombacha, parte. né? Nós também conhecemos toda essa tradição aqui. Isso faz tudo parte da tradição gaúcha, e junto disso tá lá o laço, tá lá o chicote, agora me veio o nome, então o chicote utilizado, e também, que nada mais é do que uma arma imprópria também, uma arma branca imprópria, e a faca, que é o facão, que eles usam ostensivamente. Isso aí faz parte da indumentária, faz parte. E então a gente cai também em mais um argumento. O gaúcho pode ou não pode se vestir? E se ele não pode, não conflita com o artigo 215 da Constituição, que garante o direito à cultura? O Estado garante a todos o pleno exercício de direito cultural e acesso às fontes de cultura nacional. Então, o gaúcho não pode se usar uma tradicionalíssima parte da pilcha, a faca, o laço, o chicote, porque ele poderia, dependendo de quem vai interpretar a norma, estar incorrendo na contravenção penal, vai responder um termo circunstanciado por conta da pena. É complicado, doutor. O senhor concorda? É complicado. Então, a gente até pode prever e quem é que faz a baliza? Quem é que diz, esse gaúcho aqui vai responder, esse aqui não vai responder? Eu estou fazendo, esse gaúcho aqui, ele está aqui em Santa Maria. Santa Maria não, Santa Maria a gente é tolerante com a Semana Farroupilha, a gente é tradicionalista, então deixa que esse cara aí use a faca, o facão, do jeito que ele quiser. O relho, bem comentado aqui. O relho, isso mesmo. Agora a gente saiu de Santa Maria e foi para Passo Fundo. Passo Fundo não, Passo Fundo é mais perto de Santa Catarina. Aqui já a gente não aceita esse negócio não. Se você está usando, você pode até botar o chapéu, pode até botar a bombacha, mas a faca você não vai usar não, e que você vai responder o TC. Cadê a segurança jurídica? Quem é que aplica? Cadê a baliza normativa que delineia o que é, o que não é uma arma branca, e de quais situações aquela arma branca está imputando perigo concreto? Ou eu acho que não tem um perigo concreto, isso é só em abstrato mesmo, e a gente depois vamos falar até de criminologia, antecipação das barreiras, né? Direito penal do inimigo aplicado. Isso mesmo. Então, a gente tem aí, mesmo fato, pessoas respondendo de forma diversa. Isso aí sinceramente, isso aí é um absurdo jurídico. Isso não pode, no Estado Democrático de Direito, duas pessoas nas mesmas condições, simplesmente por estarem em locais diferentes, ou pior, por serem abordadas por pessoas diferentes, geralmente da Força de Segurança Pública, uma responde e a outra não responde. Porque integrante da Força de Segurança Pública vai lá e fala, não, peraí, esse cara tem direito à cultura, ele só tá pilchado, não tá incomodando ninguém. Esse cara aqui não vai responder nada. Esse aqui não tem que fazer TC. Do outro lado, vai outro policial que já tem um entendimento diverso, não. Ele vai colocar todo mundo em risco aqui, quem tiver com a faca ostensiva vai ser tomada a faca, vamos lá ver um termo circunstanciado, se não quiser assinar, vai ser conduzido, né? Não se comprometer a comparecer em juízo, vai ser conduzido. Simplesmente porque foi abordado por policial diferente. Isso é muito subjetivo. Qual segurança do Estado, voltando à legalidade, qual garantia que o cidadão tem frente ao Estado nessas circunstâncias? E aí pode ser que seja argumentado, não, mas depois em juízo ele resolve. Ele pode ser conduzido, ele pode ser talvez até preso, ele vai perder o instrumento, um objeto dele que às vezes custa muito dinheiro, e às vezes é até uma herança familiar que ele teve, e não é nada? Como assim? Essa diminuição, isso é diminuir a nossa atividade, diminuir a atividade da Polícia Militar, dizendo, não dá nada, porque depois vai ser analisado. Isso, eu sou um crítico disso, porque nós sabemos que o inquérito, até mesmo os termos circunstanciados, com a decisão da STF, diz que não é nada investigativo. Eu tenho termos circunstanciados que eu tive que investigar muito para chegar na autoria delitiva, mas não investigar para a STF. Até, nem vou entrar nesse mérito, talvez um outro debate do dia. Então, eu não gosto dessa diminuição argumentativa que se dá, porque depois devolve, depois não, você simplesmente assina ali, depois vai lá, apresenta uma defesa, isso é diminuir. Mas, enfim, o foco é falar da fragilidade argumentativa que permite que, de um lado, ele responda, do outro lado, ele não responda, a depender por quem ele seja abordado. Isso eu acho muito, muito frágil.
E se a gente, continuando na temática, se realmente nosso Congresso, que é quem tem atribuição constitucional para emitir normas, entendesse que o artigo 19 era suficiente para tratar das armas brancas, não teríamos N projetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, para regulamentar e criminalizar mesmo o porte de arma branca, mas aí criminalizando com conceitos e sem ferir o princípio da taxatividade, com uma norma penal completinha e não uma norma penal abstrata, aberta, um tipo aberto aí que permite qualquer coisa se encaixe na conduta, né? Ou pelo menos muita coisa se encaixa no conceito de arma, convenhamos, né, doutor? Muita coisa se encaixa no conceito de arma e vai do... É como se fosse um cardápio de restaurante, né? Você escolhe, hoje eu sou o cliente aqui, isso aqui é a arma. Não, agora isso aqui não é a arma, né? Não pode. Doutor, nós temos... Desculpa interrompê-lo, mas é algo sim que eu também vejo. Inclusive, eu ministro aula em algumas pós aqui, nas matérias de criminologia e direito penal, alguns tópicos especiais. E é interessante porque já o ano passado eu discutia isso em sala, em relação à forma que o legislador tem tratado nos últimos anos a arma branca. Nós sabemos que houve lá uma PLS, até trouxe aqui a PLS 320 de 2015, o Senado apresentou esse projeto de lei para transformar o porte de arma branca em crime. Com a pena, salvo engano, de até 4 anos. Isso foi logo após a morte de um médico ciclista no Rio, São Paulo, salvo engano, em que o jovem, o adolescente, cometeu esse homicídio com uma arma branca. Como se nós soubéssemos, como a gente sabe muito bem lá da prevenção geral negativa, dizer que agora é crime, simplesmente por isso nós teríamos uma redução da criminalidade, e sabemos que é uma grande falácia. Mas o mais engraçado é que essa PLS ela foi retirada em março de 2018 pelo autor do projeto. E ainda em 2018, em abril, no mês posterior, nós tivemos aquela alteração do crime de roubo, em que foi suprimido, então, a expressão arma substituída por arma de fogo, tornando o roubo com faca um roubo simples. Veja que anacronismo nós temos no próprio Congresso, e agora o STJ, como é pontuado no seu artigo, também não possui uma baliza firme, sólida para essas decisões, ferindo, sem dúvida, direitos fundamentais, como o da taxatividade e legalidade. Então, a gente vê isso e me interessou muito o artigo, justamente porque eu já falava em sala de aula dessa banalização, dessa contravenção que, ao meu ver, devia ser extirpada já do nosso ordenamento há muito tempo. Mas... Por favor, siga. É só que eu gostaria de pontuar, porque eu lembrei dessas... Maravilha. Muito bem pontuado. Doutor, eu gosto... Se nós pegarmos os argumentos utilizados, é simplesmente a jurisprudência é firme no sentido de que é conhecido que na corte o entendimento majoritário é de que, mas não entra no mérito. Simplesmente não ataca o mérito, simplesmente colaciona julgados e fala, olha, eu estou concordando com o que já está tendo aí, para mim está tudo certo, toca o barco. É assim, sempre foi e vai continuar sendo. Não dá, né, doutor? Não dá. Isso não é argumento, convenhamos? Exato. Enfim, o que acontece? Então, nós temos aí parece, e isso eu já me peguei discutindo com colegas de profissão, inclusive, colegas delegados, colegas agentes, escrivães. Tá, mas e se ele tiver com a arma e ameaçar alguém? Tudo bem. Crime do artigo 147. E se ele fizer, e se ele machucar alguém com essa arma depois que ele estava com a arma branca? 129? Está previsto? Então, não há uma lacuna legislativa para atos concretos. O que está se querendo é pegar uma conduta em abstrato e criminalizá-la. Não há um vazio normativo para condutas concretas. Não há ausência de normatização para se ele danificar o pneu de um carro com o canivete, se ele machucar alguém. Mas nós temos que tentar evitar. Sim, concordo, nós temos que tentar evitar. Penso eu que uma normatização administrativa, por exemplo, um evento público, um show, seja
na parte administrativa, proibido que você entre com uma arma branca, sem criminalizar aquela conduta. Você invade de forma menor a esfera do indivíduo e você, mesmo assim, preserva a integridade do coletivo. Você não precisa atacar um para defender o outro, por assim dizer. Não ataca-se um direito para defender o outro dessa forma. Você trata a norma administrativa, olha, você não pode entrar porque você está com isso aí, deixa lá no seu carro, se você tiver, e se você tiver com essa faca ostensiva de forma a amedrontar, você vai responder, vai ser apreendido em termos circunstanciado por ameaça. Então não há uma lacuna legislativa, né? O que eu vejo nesse caso é o que o Günther Jacobs chamava de direito penal do inimigo, um dos 3 pilares do direito penal do inimigo, né? Que é o pilar que a gente antecipa as barreiras de contenção do direito penal. Então, em vez de nós esperarmos uma conduta para o Estado reagir, o Estado prevê aquela conduta, acha que aquilo pode ser lesivo e ataca. Isso é direito penal do inimigo, tal qual o recrudescimento de penas e a diminuição de garantias processuais, né? São os 3 pilares do direito penal do inimigo aí. Então, eu vejo a criminalização de forma ampla, né, que é uma contravenção penal. Então, entender por infração penal aí a porte de arma branca nada mais é que uma aplicação em concreto e reiteradamente aplicada em concreto o direito penal do inimigo já previsto lá pelo Günther Jacobs, certo? Então, voltando ao núcleo aí, penso eu que se a gente entender essa conduta delitiva, sem que se tenha o complemento, nós estamos fragilizando, inclusive, o nosso Estado democrático de direito, nós estamos fragilizando o nosso sistema jurídico, a partir do momento que nós, sem ter uma segurança mínima jurídica, estamos aplicando uma norma penal. Isso desde o policial militar na rua, para o delegado de polícia, o agente de polícia, o escrivão de polícia dentro de uma delegacia, já chegando até o Ministério Público, o Poder Judiciário. Então, nós temos que ter, penso eu, uma visão mais crítica quanto a isso. E eu faço um paralelo, eu gosto de traçar esse paralelo, se nós fôssemos confrontar isso para droga, seria possível, doutor? Seria possível, porque nós temos a mesma situação na lei de drogas. Precisamos de um complemento normativo para dizer o que é droga. Eu não consigo ver, sinceramente eu não consigo ver essa conduta sendo para a lei de drogas, que são condutas paralelas, onde a mesma lógica aplica-se a mesma razão, certo? Você não pode procurar uma lógica numa situação A e aplicar uma lógica totalmente diferente na situação B. Isso é paralelismo da conjuntura racional, você tem que ter. Então, se para a lei de drogas é impossível você fazer isso, se não tem algo dizendo que é drogas, vamos voltar lá atrás, o senhor usou o exemplo aí, que até veio uma novatio legis in melius, que foi revisão criminal a rodo por causa do roubo, né? Todo mundo que estava condenado por roubo aí, majorado por uso de arma branca, revisão criminal, não interessa se voltou depois, agora já perdeu, né? Olha o tamanho do problema. Aconteceu isso lá, eu não lembro direito, de 2000, 2001, com o lança-perfume. Foi feita uma portaria do Ministério da Saúde que não tinha o lança-perfume, todo mundo condenado por tráfico por lança-perfume, revisão criminal, a tipicidade. É a 344, da 98 da Anvisa, né? A portaria foi extirpada por 98. um mês. Isso mesmo. Exatamente, um mês, eu não lembrava a certa data. Então, o que aconteceu? Então, eu não consigo ver, se você não pode fazer isso, ou se você fizer isso, tirar por um mês, na normatização da Anvisa, do que é considerado droga, você banaliza a conduta da arma. Então, se você não vai aplicar na droga, porque você não tem previsão legal para dizer que aquilo é droga, então não vai responder, por que se faz isso na droga? Eu não consigo. Eu vejo que a gente tem ali a gente traça um paralelo e tem duas lógicas totalmente opostas para aquilo ali. E a única explicação que me vem à cabeça é porque é um TCzinho. Né? O senhor trabalha também na atividade fim e a gente diz, não, mas é só um TCzinho, assina aí, depois vai lá, uma cesta básica, faz lá uma transação, faz uma composição civil e tá tudo certo, né? É uma direito penal de primeira rácio, né? É primeira rácio, não é última rácio, é primeira rácio. É a primeira rácio. E aí o que acontece? Nós temos essa situação aí, então num lado nós aplicamos
não vamos aplicar na lei de drogas porque a pena é bem pesada, né? Nós temos aí um crime extremamente grave. Enquanto, mas porque é só uma pena leve, um TC, então não tem problema, aplica de qualquer jeito aí, não sei o que é, não interessa o que é arma é qualquer coisa, tá, se tá com bastão na rua, também tá arma, porque entra no conceito de arma branca também, né, por incrível que pareça. Se tá com uma vareta na rua, diz que tem a mínima capacidade vulnerante, é considerada arma num conceito amplo, e esse é o absurdo. Então, para concluir o raciocínio, a gente vai aqui que a gente está atacando princípios, né? Então, a partir dessa aplicação de regras e princípios, são as normas, a gente está atacando o princípio e, como bem pontuou o César Antônio Bandeira de Mello, que eu me filio muito a essa corrente, atacar um princípio é muito mais grave do que atacar uma regra, né? Essa diferenciação técnica aí. Então, nós, como aplicadores do direito nas delegacias de polícia, isso eu também já falo até mesmo pelos próprios policiais militares, devemos ter esse filtro e até que surja uma normatização a nível federal do que é uma arma branca e conceituando exatamente, essa é uma lei penal que não pode ser aplicada ao caso concreto. Perfeito, doutor. Essa diferenciação, essa carga axiológica que tem o princípio, também me filio a essa corrente, ele deve prevalecer, nesse caso, um princípio constitucional da legalidade e taxatividade, que defende o cidadão, deve prevalecer numa norma como é a lei de contravenções, retrógrada, inclusive, de uma outra época, né? Mas eu quero parabenizá-lo, primeiro, pela fala, pela exposição, muito coerente e muito bem pontuado, sendo que eu já li o seu artigo, convido a todos os seguidores que vão até o site Empório do Direito, digitem lá na busca Alexander Meurer, e lá vocês encontrarão esse artigo relacionado ao porte de arma branca, que é excepcional, é muito bom, muito elucidativo. Sabe que eu faço algumas brincadeiras, inclusive em relação a quando houve essas discussões, começaram essas discussões, eu sempre brincava que então, se o cidadão tivesse uma faca de cozinha, mas portasse também um garfo, seria uma agravante, então, e se tivesse uma laranja, então, seria uma causa de aumento portar apenas uma laranja para tanto. Eu sempre brinquei com isso. Mas, olha que interessante, né? Uma fruta pode ser considerada uma arma branca. Por que não? Exato. Mas sabe o que me chama a atenção? É assim, nesse livro que será sorteado daqui a pouco, tem um artigo meu que chama Atividade Legislativa Tupiniquim. Eu faço uma crítica à falta justamente de estudo dessa ciência total, do direito penal, que envolve criminologia, política criminal e o direito penal, então, para a efetivação ou para o surgimento de novas normas, de novas regras. Então, nós não temos efetivamente a utilização do direito total, que chama, assim, alguns autores dizem que é a ciência total do direito penal, porque a criminologia empiricamente vai até o local, descobre, então, lá, com meio nesse trabalho multidisciplinar, as causas, as razões, os motivos daquela conduta, lançadas à política criminal, e depois isso se materializa na nossa lei penal. Nós não temos isso no Brasil. Tanto não temos que eu até selecionei aqui o artigo 41B do Estatuto do Torcedor, que criminaliza, olha o ato, portar, deter ou transportar no interior do estádio e em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência. Quaisquer. Agora me diz, o que pode servir para a prática de violência? Tudo, até o sapato, exato. Tira o sapato e bate em alguém, uma caneta. Essa caneta aqui no olho de alguém, instrumento que pode produzir uma lesão. Exato. Todos podem. Então, aí nós chegamos a uma concepção, e muito bem você pontuou lá no início, que nós temos que ter uma interpretação também sistemática em relação, progressiva no tempo. Por quê? Porque os modos, a vivência, os tempos são outros. Vejam, no passado nós não tínhamos crimes que tratavam da internet, desses crimes virtuais, ou seja, são situações que agora se demonstram. Como o nosso próprio audiovisual na delegacia,
nós temos uma características de escrito ao inquérito que hoje nós estamos mitigando quando fazemos um audiovisual. Ou seja, é uma interpretação no tempo que deveria, sim, muito bem ser aplicada a essas contravenções, se é que o novo projeto de Código Penal engloba algumas dessas contravenções e acaba extirpando outras, né? Mas o código também, nosso novo código, é de chorar. Eu tenho também no meu artigo, nessa atividade legislativa do Tupiniquim, eu tenho alguns excertos do novo código que são lamentáveis da falta de técnica, né? Então, é o que efetivamente nós hoje, e o tema é de suma importância, porque quem está na aplicação sofre. Eu tive um caso já, quando era agente de polícia responsável por uma delegacia, uma DPMU, uma delegacia de município, e esse município, existe a atividade principal é o corte de pinos, ou seja, os operários vão até o interior e por volta de 5 horas, retornam. E quais são os instrumentos deles? Aquela velha garrafa térmica com a sua panelinha do almoço e o facão na cintura, porque eles desbastam os pinos o dia todo e ao final do dia voltam com esse facão na cintura e em certo dia... Muito bem pontuado. Isso, ele foi apresentado, um operário desse apresentado preso na unidade policial porque estava com um facão na cintura, não é? E nós deliberamos, juntamente com o delegado da época, em nem lavrar o TC, apenas comunicar, porque bem pontuou o von List, não é? Lá no finalismo, qual é o fim destinado para esse objeto? Esse objeto será uma arma se o fim do porte seja efetivamente um crime. E nós não podemos trabalhar com conjecturas, com o direito penal do inimigo, não é? Avançando nessa punição. Ou seja, é uma mera conjectura, é uma mera possibilidade de... E possibilidade, pelo menos quando falamos em iter criminis, sequer os atos de cogitação podem ser punidos de regra no Brasil. Né? Então, são fatos importantíssimos, são temas, eu também procuro, quando vou escrever, falar de temas que são correlatos à nossa atividade, que muitas vezes quem está lá no judiciário do MP não se depara. Nós nos deparamos com essa celeuma. E agora, como eu faço? Alguém me apresenta uma pessoa que está com um canivete dentro do veículo, né? Um canivete e 2 laranjas, inclusive. E aí eu brinco, né? As laranjas servirão para agravante da pena. Eu brinco que nós temos lá 9605 ainda, né? Que penaliza aquele que culposamente danifica plantas ornamentais. Então, culposa... O dano culposo, né? A situação de dano culposo. Exato, né? Então, eu sempre digo, olha, e doloso é pior que a pena em dobro. Eu sempre brinco com meus alunos, não vai mais roubar flor para namorada, hein? Não pega a flor da namorada, que pode ser que uma guarnição esteja passando ali e você seja, então, detido. Conduzido. Isso mesmo. Mas, meu querido delegado Meurer, eu fiquei tão feliz com a tua explanação, porque você pontuou aqui inúmeros temas, e aqui os meus seguidores, os seus, não é? Eu sei que tu também tem lá no YouTube algumas aulas, não é? De criminologia, não é? Então, convido a todos que também acessem lá o seu canal do YouTube, que eu vi que tem algumas aulas muito interessantes, sobretudo de criminologia, e eu sou apaixonado pela criminologia, eu adoro a criminologia, eu acho que ela é muito mais completa que o direito penal, né? Mas quero falar aqui da minha felicidade, da minha alegria em poder compartilhar, então, esse seu conhecimento com os meus seguidores. Eu peço, então, alguns minutos para que possa se despedir, né? E já de antemão o agradeço muito. E eu aqui tenho que agradecer, a felicidade é minha por ter esse espaço aqui que me permite aí até professor admirado e renomado, o senhor aí dando esse espaço para conversar contigo aí sobre essa argumentação feita sobre a arma branca. E há até quem talvez questione, pô, mas qual que é o interesse disso, né? É tão interessante, aliás, é tão relevante o tema, que nós temos um recurso extraordinário rodando agora no STF, esperando por um julgamento, tá com o Fachin, que é o relator, né?
Então é um assunto interessante que envolve direitos fundamentais, envolve criminologia, envolve várias estruturas aí da nossa sociedade. Então, como bem o senhor disse, nós nos deparamos com isso, a Polícia Militar se depara com isso, e às vezes essa situação, essa realidade não chega da mesma forma que nós vemos, porque depois chega alguns documentos com um compromisso da pessoa ir lá e se apresentar. É diferente a ótica de você ver a pessoa indo do trabalho. O que é que diferencia então? Não, peraí, você está indo para casa, tu mora onde? Não, eu sou do bairro A, trabalho no bairro B, eu estou no bairro C. Bairro C é alguma coisa vinculada ao B? Não, não tem nada. Tu está fora do teu trajeto, tu vai responder por 19. Não, mas eu estou no meu trajeto para casa. Não, então peraí, você tá autorizado porque você está indo para casa. E essa arma tá... Quem é que decide? Quem é que decide isso aí? Quem é que vai falar que é isso? Sabe? Não tem como, isso é um absurdo. Então, fico muito feliz por ter esse espaço, aberto esse espaço para eu poder aqui comentar sobre o artigo que eu publiquei. É muito bom conversar com o senhor, sempre de grande conhecimento jurídico. É um prazer imenso estar aqui nesse seu espaço e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, eu fico também lisonjeado com suas palavras. Então, só já deixar aqui pontuado que essa nosso bate-papo vai para o YouTube, eu vou inseri-lo lá no YouTube, posso mandar também para inserção lá no seu, que assim as pessoas têm possibilidade por favor. De rever então esse nosso bate-papo, que tenho certeza que servirá a muitos. Não é? Aos meus seguidores, eu peço então que sigam também o delegado Alexander Meurer lá no Instagram, não é? É sempre bom, porque assim a gente também pode difundir os nossos estudos, né? E quem escreve um artigo desse gabarito e fala com essa propriedade é porque sabe muito bem coordenar todas essas matérias, direitos fundamentais, a história do direito, direito constitucional, direito penal. Então, meus parabéns, tá? Eu fico muito agradecido com a sua participação. E logo nós faremos outras, tá? Logo, maravilha. Sua participação para outras, ok? Com certeza, sempre à disposição para o senhor, quando precisar, as ordens. Ok, muito obrigado, então. E eu agradeço muito, e eu quero lembrá-los que eu fecharei essa live, e logo em seguida eu abrirei outra para fazer o sorteio dos 2 livros. Então, quem está nos acompanhando, que participou então da nossa lá da nossa promoção, né? Estou sorteando 2 livros aqui, farei outros, né? Então, em minutos eu vou fechar essa e reabro uma nova live, ok? Para quem não teve tempo, a Fran acabou de falar que não teve tempo aqui de assistir, essa live será então transferida, esse vídeo, lá para o canal do YouTube, e vocês podem acessá-lo lá no canal do YouTube posteriormente. Um grande abraço, delegado Meurer, tá? Tudo de bom para ti aí. Tudo de bom para ti, e aguardo um novo bate-papo com um novo artigo. Ok? Com certeza. Vamos marcar mais vezes para esses papos gostosos aqui. Gostei muito da iniciativa e participar. Um abraço. Outro, tudo de bom. Até mais. Pessoal, então eu já tinha, foi formidável, muito bom ter esse bate-papo com o delegado Alexander Meurer, que tem uma vasta experiência, foi agente de polícia, foi delegado em outro estado, no estado do Paraná, e hoje está aqui em Santa Catarina, na delegacia, trabalhando, escrevendo, e efetivamente trabalhando o direito com propriedade e com conhecimento. Isso é muito importante a todos nós. Eu fecharei a live aqui e logo em 5 minutinhos, presta atenção, em 5 minutinhos eu reabro a live só para o sorteio dos 2 livros, ok? Muito obrigado pela presença de todos e até logo.